Olá, eu sou Anne Rocha e estou aqui para contar um pouco da minha carreira durante esses 15 anos na área de TI. Bom, comecei minha carreira no estágio como desenvolvedora Java e nesse estágio eu passei 2 anos, como programadora, e assim que eu me formei, eu fui convidada para ser líder de qualidade de software e tive que desvendar esse mundo da área de teste de software do zero. Nesse tempo, eu consegui aplicar todo esse conteúdo que eu estava adquirindo na prática e eu me identifiquei muito, foi uma área que realmente eu me encontrei e sabia que eu queria seguir nessa carreira por muitos anos, Então, a partir do momento que eu tive essa primeira experiência, eu quis me especializar mais, entrei no mestrado na área também de qualidade de software, e assim que eu terminei, eu comecei o meu primeiro emprego já atuando também na área de testes, porque eu tinha essa vontade de continuar. E assim que eu cheguei, onde eu estava começando novamente a trabalhar, eu perguntei se existia já uma equipe de testes. Então, naquele momento, eu percebi que a área de testes não era tão difundida assim. Então, eu estava num local que eles não tinham, uma equipe de qualidade, uma equipe de testes, mas mesmo assim, pela própria experiência que eu tinha tido, em alguns anos antes do mestrado, eu quis continuar nessa área de atuação e eu tentei, demonstrar como era que o trabalho de testes poderia ser feito naquele setor. Então, o que eu quero mostrar, também nessa minha trajetória, é que às vezes a gente acha que não temos oportunidade, mas a gente pode criar as nossas oportunidades, tá? Foi um momento que era um risco, porque eu estava sendo a única pessoa, na área de qualidade, eu não tinha uma equipe, mas eu precisava mostrar que tinha valor essa função, na área de testes de software. E isso deu certo, tanto que um ano depois a equipe cresceu, já estava com 3 pessoas, em seguida chegaram estagiários para os projetos que a gente estava desenvolvendo, e todos na área de testes de software, Então, a partir dali, consolidou-se dentro daquele setor que testes de software era algo real e que não tinha como conviver sem isso, Então, eu consegui, a partir das minhas habilidades, mostrar que testes era importante, e que estava realmente entregando valor ali no produto final. Então, a partir daí, foram cerca de 10 anos, atuando na área de teste de software até 2017, mais ou menos. Comecei em 2007 e fui até 2017. E nesse tempo, eu percebi que existia no mercado novas ferramentas, novos frameworks, novas tecnologias, na área de desenvolvimento de software. E eu tinha parado em Java, lá em 2007, e a versão do Java bem mais antiga também. Então, eu senti aquela necessidade de voltar a programar. Mas, como eu estava desatualizada, entre aspas, porque eu estava envolvida muito na área de qualidade, de software, e eu decidi começar a fazer projetos pessoais, aprendendo, novas linguagens de programação. A primeira linguagem que eu escolhi para fazer, para aprender, foi o Ruby. E existia na época o framework, que existe ainda, claro, o Ruby on Rails, que é para a gente conseguir construir aplicações web usando o framework, para Ruby, é o Ruby on Rails. Quando eu aprendi Ruby on Rails, minha mente explodiu de felicidade, porque eu estava saindo da linguagem Java, que ela é bem mais robusta, no sentido que a gente precisa construir muito código, para poder uma página, estar pronta, no caso. E com Ruby, eu percebi que com poucas linhas de código, eu já tinha praticamente toda a minha aplicação pronta ali, e era muito fácil, Então, isso criou em mim aquele desejo de aprender mais e mais, e eu comecei a criar algumas aplicações, como, por exemplo, o Publicaso, que hoje ele é utilizado, nas aulas que eu dou e na mentoria, justamente para os alunos, encontrarem bugs em um sistema web,
para eles conseguirem fazer testes, né? Então, o Publicaso é um exemplo, né, desse produto, desse projeto que eu criei e que eu não finalizei e, consequentemente, está cheio de erros e de bugs, que é super útil do momento que os alunos e pessoas que estão começando, né, querem praticar aí a criação de roteiros de teste, criação de bugs, né, e todas essas partes aí que são necessárias durante aquele aprendizado na área de teste de software. E dentro desse mesmo período, logo no ano seguinte, eu tive a oportunidade, né, a partir de um colega meu do trabalho, que ele me mostrou o React, né, React.js, que é um framework também, só que para a linguagem JavaScript. E eu pensava, não, sem condição, eu sou Java e Ruby, aprender JavaScript, programação para web e tudo mais, para mim era fora de cogitação, mas ele me apresentou, insistiu, criou um curso, né, para outras pessoas lá dentro do próprio setor, e isso abriu minha cabeça que era possível também aprender aquela nova linguagem e aquele novo framework. Foi quando eu aprendi React.js, né, e já consegui migrar parcialmente, né, sair um pouquinho da área de testes lá no local, naquele setor, e comecei a desenvolver, né, um projeto também interno usando React.js. E aí eu pensei, caramba, eu consigo fazer, né, ou eu tenho outras habilidades além de testadora, né, eu também consigo desenvolver. E nesse meio tempo, eu comecei a entender que os sistemas estavam mudando, as arquiteturas de software estavam mudando. Para quem não conhece esses termos, mas é bem comum, né, na área de desenvolvimento, estava surgindo ali aquele momento da fragmentação dos sistemas, que é justamente a criação de microserviços, né, onde a gente tem um back-end separado do front-end, e eu que era programadora full stack, agora estava me encontrando ali naquele mundo do front-end usando React.js, né. E aí, essa tecnologia, ela me permitiu também entender mais, né, sobre essa nova forma de programação e eu comecei a perceber que existia uma necessidade, né, de evoluir também os testes para esse mundo, né, dos microserviços, que a gente tem como testar apenas o back-end e testar apenas o front-end separadamente, né, porque antes a gente fazia testes pensando sempre no conjunto, o sistema como um todo, né. E aí, agora, a gente tem essa quebra, né, da aplicação entre duas camadas, que é a back-end e front-end. Então, a partir daí, surgiu novamente aquele desejo, ou seja, eu estava dando, né, engateando ali de volta na área de programação. Foi quando eu percebi que dava para aprender outras técnicas de testes, que é justamente o teste de integração, né, utilizando APIs, né, como base de testes, né. A gente vai testar, no caso, aquela API, que é o pontozinho ali de chaveamento entre o back-end e o front-end, o ponto de ligação dessas duas camadas, tá. E então, em paralelo, né, apesar de estar com perninha ali no desenvolvimento de front-end usando React.js, eu comecei em paralelo a aprender outras ferramentas de teste, né, justamente para testar aquele back-end. E logo em seguida, né, isso era 2019 já, né, quando eu estava na parte de React.js, logo em seguida começaram lá no setor o desenvolvimento com tecnologias para aplicativos de celular, né. E a tecnologia que eles estavam desenvolvendo e estavam começando ainda lá em 2019 era o Flutter. Flutter era um framework também para aplicações móveis, né, para dispositivos móveis. E outra linguagem de programação era utilizada, que é o Dart, né. É uma linguagem muito parecida com Java e eu tive muita facilidade também, fiz alguns cursos online mesmo, para aprender como funcionava e comecei a conseguir construir aplicativos simples, mas que eu vi que já tinha aquela funcionalidade, já dava para instalar até no meu celular. Foi muito incrível a velocidade com que o Flutter, né, permite você construir um aplicativo em poucas horas e
tudo funcionando e rodando, né, e já podendo instalar no próprio celular. Eu fiquei encantada com aquilo. Então, finalzinho de 2019, início de 2020, eu estava migrando, né, da área de testes para ser programadora front-end de aplicativos móveis, né, usando o Flutter. Então, entre 2020, mais ou menos, até meados de 2021, eu estava integralmente, né, desenvolvedora de aplicativos para celular, usando o Flutter, e foi uma experiência incrível, né, porque além dos projetos que eu fazia lá para o setor, eu estava também construindo, né, projetos pessoais, que eu tinha sonhos antigos, né, de ter um aplicativo de diferentes contextos, e eu estava conseguindo colocar aquilo em prática. Então foi muito gratificante. Foi quando no finalzinho de 2021, né, surgiu o desejo de voltar para a área de testes, porque eu vi que existia também esse gap, né, na minha carreira, na área de testes automatizados para dispositivos móveis, né. Foi quando eu percebi que eu tinha essa vontade de crescer mais na área de qualidade. Então, no momento que eu entendi mais sobre os tipos de aplicações que estavam sendo construídas, do tipo de tecnologias, dos tipos de frameworks, isso abriu minha mente muito mais. Então, às vezes me perguntam, né, será que eu preciso saber programar para ser testador, para trabalhar na área de qualidade de software? A resposta é não. Mas, quando você tem esse conhecimento de programação, sua mente abre de forma que você consegue entregar uma qualidade no seu trabalho muito maior, porque você vai ter um conjunto de cenários de testes bem mais amplos, né? Você vai entender aquela tecnologia, você vai compreender os possíveis lugares em que o erro pode estar acontecendo, né? Porque o desenvolvedor pode se confundir em determinados pontos, né? E foi quando, em 2022, eu voltei integralmente para a área de testes e estou até hoje. Então, nesse contexto, eu acabei evoluindo, né, na área de programação de novo. Comecei em Java lá no início, fui para Ruby, depois eu migrei para JavaScript e, em seguida, para Dart, né, usando o framework do Flutter, e voltei de novo para testes de software e adicionando nesse contexto aí testes tanto para APIs, né, usando a tecnologia, ou na verdade a ferramenta Cypress, né, e depois eu consegui também evoluir esses testes usando outras ferramentas, né, como Supertest e Protractor, né, Selenium, que eu já usava, na verdade, e também o Appium, que é justamente o framework que a gente utiliza para fazer os testes automatizados para celular, né, para aplicativos móveis. Então, percebam que, apesar de eu ter desviado um pouco da minha carreira de área de testes, mas eu sempre estava evoluindo na mesma carreira, porque eu estava entendendo mais das tecnologias. Então, todos esses conhecimentos, né, que eu tive, eles foram bem necessários, né, para eu chegar onde eu estou hoje. É isso.